Zé Pilintra veio ao mundo, veio cumprir sua missão, ajudar quem precisa, tirar nossa aflição. Ajudar a quem precisa, tirar nossa aflição. Zé Pilintra veio ao mundo, veio cumprir sua missão, ajudar a quem precisa, tirar nossa aflição. Ajudar a quem precisa, tirar nossa aflição. Eu vi de vermelho e branco descendo a ladeira, com ginga de malandro, mestre capoeira. Foi na roda de samba onde ele viveu, e até hoje onde vive o seu Zé. Oi, Zé, teve muitas mulheres e muitos amigos, mas foi homem valente diante dos perigos. Do corte da navalha a camisa de cedo livrou, mas foi pego pelas mandingas do amor. Mas foi pego pelas mandingas do amor. Oi, Zé, oi, Zé, nunca vi um malandro ser enganado por uma mulher. Oi, Zé, nunca vi um malandro ser enganado por uma mulher. Saravá seu José Pilintra, saravá seu José Pilintra do Catimbó, saravá seu José Pilintra da Bahia, saravá seu José Pilintra de Alagoas, saravá seu José Pilintra da Lapa, do Rio de Janeiro, saravá Exu, Zé Pilintra, saravá o malandro, Zé Pilintra. Sejam todos bem-vindos, Jorge Escritor e Casa Real, iniciando a nossa jornada com Zé Pilintra. Zé Pilintra é esse ícone de muitas histórias. Zé Pilintra é essa figura de trânsito em quase todo o solo brasileiro. De norte a sul tem Zé Pilintra. Existem pontos com maior exaltação, e a gente vai fazer isso de forma geográfica, e existem histórias de trânsito. O que a gente precisa entender agora nesse primeiro momento? Zé Pilintra é a maior representatividade do brasileiro. Zé Pilintra é a maior representatividade da própria resistência em relação a tudo que acontece na sociedade, na periferia, em relação à marginalização de diversas situações. Zé Pilintra representa esse ícone. Então, quando eu falo de uma entidade que tem um perfil dentro de diversas culturas e de diversos cultos, eu preciso entender isso de forma regional. Eu preciso entender que na parte espiritual o modus operandi, ele muda. O modus operandi, ele sofre alteração. E quando eu digo sofre, é no sentido de ter outras funções. E tudo isso a gente vai olhar esse caminho. Eu posso falar de Catimbó, não sou tombado na Jurema, mas sou batizado na Jurema. E ao falar de Catimbó, eu preciso entender a estrutura que tem por detrás. Ao chegar em Exu, ao chegar em Malandro, eu preciso entender a estrutura que tem por detrás. Essa aula, ela começa já sendo um convite em relação a todas essas manifestações. Se você é médium, se você trabalha com Zé Pilintra, se você conhece alguma história de Zé Pilintra, eu quero que você se sinta em casa. Mas eu quero que você se sinta em casa sem se sentir limitado. Porque talvez até aqui você tenha aprendido coisas em relação a Zé Pilintra num universo fechado. E quando eu digo num universo fechado, eu já vi muita gente que trabalha com Zé Pilintra falar, mas Zé Pilintra é baiano e ponto. Ah, mas Zé Pilintra não existe Exu e ponto. Então a gente vai tirar o ponto, a gente vai colocar uma vírgula ou vai refazer a frase. Eu preciso que você olhe o nego velho pelo olhar do meu avô. E é agora que começa a nossa jornada. Eu abri falando, eu sou Jorge Escritor Casa Real, eu poderia abrir essa aula falando, eu sou Ângelo Escritori. Eu nasci em Roma e com 4 anos eu vim para o Brasil. A minha primeira manifestação com Zé Pilintra foi aos 10 anos de idade, para depois isso tomar uma forma de trabalho anos depois, junto à figura do caboclo 7 flechas. Então, o meu avô contando essa história é uma história de vivência, é uma história de ancestralidade, daquele imigrante italiano que veio para cá para trabalhar com essa figura que representa todas as faces do caminho do brasileiro.
Meu avô, ele teve episódios, e meu avô foi aquela pessoa que trabalhou com pouquíssimas entidades. Eu, particularmente, tive a oportunidade de ver ele manifestar durante anos 3 entidades. Uma delas é raríssimo, que era o Exu Capa Preta. Seu Zé Pilintra era uma constante na vida dele. Todo o trabalho na casa do meu avô e na casa da minha mãe abria primeiro para caboclo, e depois, não importa a linha que vinha, meu avô trabalhava com seu José Pilintra. Então, ele vem a falecer com 104 anos. Então, dos 10 anos aos 104 anos, Zé Pilintra foi um operacional na vida do meu avô. Zé Pilintra foi uma constante na vida do meu avô. E quando eu falo uma constante, eu estou falando de algo que é o todo dia. Eu estou falando de algo que entra na rotina. Esse episódio, ele tem uma pausa, porque meu avô faz uma parada no trabalho espiritual de quase 7 anos. Enfim, se revoltou. Coisa de médio, né? Se você é médio e você ainda não se revoltou, você ainda não tá jogando o jogo direito, mas essa fase vai chegar também. E ao quase cumprir 7 anos, num episódio de possessão, Zé Pilintra pega ele na rua, leva ele para casa e fala para minha avó, fala, olha, se ele ficar desse jeito, ele vai enlouquecer. Ele precisa voltar a trabalhar. E ali ele volta, ele faz as pazes de novo com a espiritualidade, e ali ele volta a trabalhar. Então, muito do que a gente tem hoje de referência, como guia-chefe, guia-mentor, guia de frente, guia isso, guia aquilo, Zé Pilintra era isso para o meu avô. Zé Pilintra era um carro-chefe. Zé Pilintra era o ariete usado para abrir portas. Qualquer procura, se meu avô não utilizava a estrutura do benzimento para ajudar pessoas, era a figura de Zé Pilintra que ele invocava. E às vezes meu avô, ele não chegava a ter o acostamento, né, que a gente chama de incorporação, mas sutilmente era perceptível a presença de Zé Pilintra, até pelo cheiro, né, porque Zé Pilintra, quando manifestava no meu avô, utilizava cigarro comum, utilizava algumas bebidas, madeira com ponto riscado, punhal, mas ao manifestar no meu avô começava a exalar um cheiro de fumo de corda. Então, ao sentir esse cheiro no ambiente, se sabia também que Zé Pilintra estava extremamente próximo. Boa parte de todos os fenômenos que eu acompanhei, fenômenos em relação à mediunidade, fenômenos em relação à materialização, fenômenos em relação a transporte, foi na figura conjunta do meu avô com José Pilintra. Então, olhar para José Pilintra hoje é contar uma história de ancestralidade, é contar uma história familiar. Eu não sou um aventureiro, eu não apareci do nada falando, olha, agora vamos falar sobre José Pilintra porque eu comecei a incorporar José Pilintra. Não, isso não acontece. Então, o que você vai participar e o que você já está fazendo parte é lastro de todo um caminho. Um outro ponto, além dessa história que vai ser recontada em vários episódios durante as aulas, e tendo essa frase, né? Zé Pilintra, o verdadeiro brasileiro. E isso a gente vai explorar bastante ao longo do curso. O que eu quero que você entenda à frente dessas várias personas de Zé Pilintra? Zé Pilintra é aquilo que eu posso dizer da verdadeira entidade ritual. Por que entidade ritual? Vamos olhar os costumes dos avatares, né? Dessas personas. Sabe aquele joguinho do bicho diário? É um ritual. Sabe aquela cervejinha na sexta-feira no boteco? É um ritual. Sabe aquele joguinho de dominó na praça com os amigos? É um ritual. Sabe aquela programação junto à escola de samba? É um ritual. Sentar para fazer o vinho da Jurema, vocês vão aprender a fazer esse vinho, é um ritual. Sentar com o cigarrinho de palha na varanda de casa ou na sacada de casa e olhar para o céu, é um ritual. Brincar com os dados, cachetinha, pegar um baralho, é um ritual. E a hora que eu olho esses rituais eles fazem frente ao quê? A personalidade da cultura brasileira. Mas aquela cultura que não vai sofrer a opressão ou não vai se entregar à opressão. Aquela cultura que entende que viver diariamente é um ritual. E muitas coisas nós já realizamos de forma ritualística.
em nossa vida, só que não nos damos conta. E a hora que precisamos chegar no ritual do que se diz religioso, ou ritual no que se diz no campo da fé, nós criamos objeções. E a vida é ritual. E essa é uma das entidades mais rituais que eu conheço. Meu avô tinha rituais que começavam ao acordar, durante o dia e ao dormir principalmente. Meu avô, ele ritualizava o cigarro que ele acendia, até a planta, ele costumava mexer muito em terra, muda, horta, a comida que ele fazia. Fazer a comida para o meu avô era um ritual, porque ele ritualizava, ele rezava essa comida. Ir dormir era um ritual porque ele rezava um óleo que ele deixava na firmeza de Zé Pilintra, e esse óleo ele untava todo o corpo e depois enfaixava. A minha lembrança é do cheiro, né, que ficava no quarto porque eu dividia o quarto com ele. E tudo isso, dessa ritualística, ele desenvolve isso, ele traz esse aprendizado, ele traz esse conhecimento com a figura de Zé Pilintra. Então, esse vai ser um curso ritual. Ritual não só pelas práticas que teremos, ritual não só pelo conceito teórico, histórico e geográfico, mas ritual para a gente entender que tudo aquilo que você faz um pouquinho todo dia com constância toma forma na sua vida e assume algo na sua vida de grande importância, ok? Então essa vai ser a história da nossa jornada, contada por mim, narrada no sentido das lembranças, das memórias que eu tenho em relação ao seu Ângelo Scritori e em relação ao seu José Pilintra. Sinto saudades do seu Zé, da Baixada do Sapateiro, da Lagoa Baeté, da Gruta dos Boiadeiros. Salve, salve! O que é importante aqui nessa primeira aula? Você vai voltar uma casa, você vai ver que tem essa aula e tem uma aula anterior. A aula anterior é só a orientação para que você esteja no grupo do WhatsApp. Todas as perguntas e respostas são colocadas lá. A gente abre o grupo em média uma vez a cada 7 dias, a cada 10 dias. Você deixa as perguntas de forma organizada, perguntas de forma numerada, sempre por escrito e nunca por áudio. Eu passo, abro, respondo. O grupo é uma oportunidade de um novo curso, porque surgem dúvidas, surgem questionamentos dentro do grupo que acabam ampliando o trabalho do curso. E aí você percebe que você vai ter conteúdos que se somam, conteúdos que se interagem. Então, que essa jornada seja um grande ritual. Eu vou repassar aqui algumas coisas que talvez você já tenha visto, a súplica de Zé Pilintra, trabalho para emprego, trabalho para quebra de demanda, trabalho para proteção de casa. O que é mais importante? Como você vai ritualizar isso? Se você vai ritualizar isso através do uso de uma bebida, de um cigarro, uma carta de baralho, uma vela, ao transformar isso em ritual, você conecta isso com a sua necessidade. E Zé Pilintra, dentro desse avatar do verdadeiro brasileiro, Zé Pilintra, e aí eu posso falar, eu posso afirmar isso com muita tranquilidade, Zé Pilintra atende a todos. Se por um lado algumas linhas na direita e na esquerda possuem especificações, Zé Pilintra, e eu não coloco isso de forma diminuída, Zé Pilintra é o verdadeiro faz tudo. Só que esse faz tudo de acordo do chão onde ele está pisando, ou seja, de acordo da linha que ele está manifestando, mas ele é um verdadeiro faz tudo. A gente pede com fé, pede com vontade, pede com carinho, Zé Pilintra atende. Eu quero te ajudar nessa jornada, só a você colocar ou a conectar onde isso vai ser pedido. Saravá seu José Pilintra, saravá seu José Pilintra do Catimbó. Oi Zé, oi Zé, oi Zé. Oi Zé, oi Zé, oi Zé. Vem no samba seu Zé, vamos saravá seu Zé. Vem no samba seu Zé, vamos saravá seu Zé. Oi Zé, oi Zé, oi Zé, oi Zé, oi Zé. Oi Zé, oi Zé, oi Zé, oi Zé, oi Zé. Saravá seu José Pilintra. Saravá seu Zé, saravá